que Samuel deveria então ir a Belém, ir à casa de um homem chamado Jessé, e lá Deus escolheria por intermédio de Samuel o futuro rei de Israel. E Samuel, impressionado pela aparência, motivado pela visão puramente humana, foi à casa de Jessé, um homem que tinha 8 filhos, e Samuel pediu então que os filhos de Jessé fossem apresentados a ele. E filho a filho foi passando na frente de Samuel, e Samuel começou a se impressionar com os filhos de Jessé, todos eles muito fortes, preparados para a batalha, homens aparentemente preparados para o reinado, para assumir o futuro reinado de Israel. E Deus foi falando com Samuel: não, não é esse, não é esse, não é esse. Versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel diz assim: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando todos os filhos de Jessé estavam já apresentados a Samuel, e Deus não havia testificado no coração de Samuel que seria um daqueles meninos, um daqueles rapazes, Samuel, então, decepcionado, voltando para a sua casa, perguntou a Jessé: todos os seus filhos já estão aqui? E Jessé respondeu: não, eu lembrei, sim, um caçula, o meu filho menor, o menor da casa, o caçula, o mais moço, está cuidando das ovelhas. Daí Samuel perguntou: mas é seu filho? E Jessé disse: sim, então vai chamá-lo. Jessé mandou chamar Davi. Diz o texto, no versículo 12 de 1 Samuel 16, que Jessé mandou chamá-lo e Davi veio. A descrição que a Bíblia faz de Davi, além de ser um moço, um menino naquela altura, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Imediatamente diz o texto que o Senhor Deus disse a Samuel: este é o futuro rei de Israel, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou então um chifre cheio de óleo, ungiu o menino Davi na presença de seus irmãos. Diz a Bíblia que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi imediatamente se colocou à disposição do rei Saul, passou a ser um fiel escudeiro do rei, um auxiliar do rei. Saul sofria de tormentos mentais, um espírito maligno se apoderava de Saul, ele tinha sonhos, perturbações mentais, ficava irritado, e Davi tinha recebido um dom de Deus. Davi era um poeta, um músico, tocava harpas, e ele então pegava a sua harpa e acalmava o coração do rei. Era a musicoterapia sendo aplicada através da vida deste menino chamado Davi. Davi então tocava a sua harpa, cantava, salmodiava, recitava alguns poemas e o rei se acalmava. Mas Davi ainda era um menino. A batalha estava acontecendo entre os filisteus e o povo de Israel. O tempo passa um pouco, e eis que Jessé estava com seus 3 filhos mais velhos na guerra, lá no fronte de batalha. Saul também estava na guerra. Davi, por ser um menino, não tinha ainda idade para estar na guerra, na batalha. Ele ia para a batalha, para o acampamento, levava notícias para o seu pai, voltava para casa para cuidar das ovelhas do seu pai. Foi quando Jessé teve uma ideia, preocupado com seus 3 filhos mais velhos, que estavam na guerra. Jessé chamou Davi e disse assim: Davi, eu preciso de um favor. Vá à batalha, vá à guerra, e procure saber como os seus irmãos estão na batalha. E Jessé deu uma ordem a Davi, ao menino Davi. Pediu que ele fosse à batalha, à guerra, e pediu que ele levasse alguns suprimentos. 10 quilos de trigo, 10 pães para os seus irmãos e 10 queijos para o comandante da companhia. Davi imediatamente obedeceu a ordem do seu pai. E diz o texto que o Davi, ainda caçula, ainda um menino muito novo, ele pegou talvez um saco, uma mochila, e colocou todo esse material
na sua bagagem e foi para o acampamento, foi para o local da guerra. Versículo 20 de 1 Samuel 17 diz que Davi, levantando-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga de suprimentos que o seu pai havia mandado e partiu, conforme a ordem recebida. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Ele chegou exatamente no momento onde a guerra estava para começar. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Imaginem, meus irmãos, a cena. A guerra estava para começar a qualquer momento. Davi chega naquele exato momento. E diz o versículo 22, que eu li com vocês. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Este versículo parece solto em todo esse contexto. Parece apenas mais um versículo diante de uma história tão bonita, tão interessante. Talvez você nunca olhou para este versículo, talvez você nunca leu este versículo com um olhar que eu quero que você veja nesta noite. Eu não sei quantos aqui gostam de carregar pesos. Eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de carregar pesos, porque o peso incomoda. O peso machuca os ombros. O peso, quando carregado de forma indevida, causa dor nas costas, atrofia muscular, dor na coluna. Quando eu chego em casa depois de um dia de trabalho, a primeira coisa que eu faço é aliviar o meu corpo dos pesos que eu carrego. Tiro a carteira dos bolsos, ou do bolso, documento do carro, o relógio, só não tiro a aliança, que a aliança não é peso algum. Mas tiro a minha mochila, tiro a minha pasta, tudo aquilo que eu carrego de apetrecho, de utensílio, de peso, eu deposito sobre a mesa. Sem os pesos, eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com os meus filhos, porque os pesos incomodam. Você também não gosta de carregar pesos. Uma mochila, uma bolsa, sempre incomoda. E você precisa então deixar esses pesos aos cuidados de alguém, sobre alguma coisa, para você dar prosseguimento àquilo que você precisa fazer. Davi foi para a batalha carregando uma mochila muito pesada, um fardo muito incômodo. Mas antes de ver como seus irmãos estavam, antes de entrar literalmente lá no fronte de batalha, ele precisou deixar o peso que carregava com o responsável pelos suprimentos. Há uma outra versão que diz que Davi deixou o peso que carregava com o guarda da bagagem. Guarde essa expressão. Davi deixou o peso que carregava com o guarda da bagagem. Aí ele foi para a batalha para ver como seus irmãos estavam. Mas vocês lembram lá no capítulo 16, que quando Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel, ainda um menino, a unção do Senhor se apoderou sobre Davi, uma unção especial. Gente, a unção faz toda a diferença. É a unção do Senhor em nós que nos capacita, é a unção que nos habilita a lutar as nossas batalhas. Davi, ungido pelo Espírito Santo de Deus, quando ele deixou o peso que carregava com o guarda da bagagem, ele foi para a batalha, e lá percebeu a aflição do seu povo, lá ele percebeu o medo dos seus próprios irmãos. Inclusive um deles chegou a dizer: o que você está fazendo aqui? Você não tem nada a contribuir, você vai morrer, corra, fuja, porque nesta guerra você é apenas um menino, você vai morrer, aqui não é o seu lugar. Eliabe ficou impressionado com a coragem do seu irmão, mas ficou irritado. Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha? Olha que palavra de Eliabe a seu próprio irmão. Davi percebeu que
Eliabe tinha um certo ciúme dele. Mas logo, logo, a presença de Davi causou entre os soldados um certo alvoroço. Que coragem deste menino! Se infiltrar entre os soldados, se posicionar para uma batalha. E aí o rei mandou chamar Davi. Diz o versículo 32 que Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, Golias. Teu servo irá e lutará com ele. Que coragem! Um menino colocando-se à disposição do rei para lutar com Golias. Saul prontamente respondeu, versículo 33, acompanhe: você tem condições de lutar contra esse filisteu? Mas você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Meu rei, teu servo, pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército ou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Que coragem, que audácia para um simples menino. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Mas Saul, preocupado talvez em armar adequadamente Davi, Saul, o que ele fez? Vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou no menino a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça daquele menino. Interessante que Davi não conseguiu sair do lugar. Os pesos novamente estavam tirando Davi do propósito. Uma vez que ele já tinha deixado o peso que carregava com guarda da bagagem, agora veio Saul e colocou outros pesos sobre Davi. E ele não conseguiu andar. Não conseguiu sair do lugar. Davi não estava preparado para lutar com aqueles pesos, com aquelas armas. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Olha que coisa interessante, versículo 40. Em seguida pegou seu cajado, abandonou o peso que Saul tinha colocado sobre ele, tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Quanta audácia! Posso dizer, quanta criatividade! Talvez alguns pudessem pensar naquele momento, sem dúvida pensaram: que cara doido, que cara maluco, que menino é esse? Surtou. Todo mundo aqui com arcos e lanças, capacetes, todo mundo aqui literalmente paramentado para uma batalha, e vem esse menino, tira toda essa armadura preparada para a guerra, simplesmente vai no rio, pega 5 pedras, pega uma tiradeira e vai para a batalha. Loucura! Versículo 41 diz que Golias, junto com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Imagine a arrogância de Golias, olhando para Davi com desprezo, diz o texto. Viu que era só um rapaz, um menino, quase uma criança, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso. Golias olhou para aquele menino e falou assim: quem é você, rapaz? Sai daí, você não é ninguém. Talvez o mesmo sentimento que Jessé teve quando Samuel chegou a casa e disse: mas todos os seus filhos já passaram? E Jessé: é só mais um. Interessante como o homem olha para as coisas, e como Deus olha para as coisas. Deus viu em Davi potencial, coragem, força de vontade. Mais uma vez, Golias afrontou o povo de Israel. Mais uma vez, Golias amedrontou os israelitas. Mas Davi, interessante, muito convicto da sua decisão, corajoso, disse ao filisteu, a Golias: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, com todo o seu aparato, com todo o seu conhecimento militar. Você afronta o meu povo com palavras, com gestos. Você amedronta
os soldados do meu povo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, disse Davi a Golias, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que coragem, que audácia daquele simples menino. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi se preparou, deu alguns passos, lançou aquela pedra. Uma pedra foi suficiente na testa do gigante Golias, do homem forte, poderoso, temido. Aquele gigante caiu. Todo o povo de Israel bradou. Os filisteus recuaram. Quando viram o seu principal soldado caído, depois de ter recebido uma pedrada na testa, Davi pegou então a espada de Golias, cortou a cabeça e levantou como um troféu, deu vitória ao seu povo. Meus irmãos, que acontecimento! Trouxe alegria, contentamento, prazer àquele povo. Apenas um menino, sem nenhuma condição, apenas debaixo da unção de Deus, o que foi suficientemente necessário, enfrentou Golias, venceu, derrubou o gigante e deu vitória ao seu povo. Mas Davi só conseguiu esse feito porque quando chegou na batalha, ele deixou todo o peso que carregava com o guarda da bagagem. Isso fez toda a diferença. Quando o rei Saul tentou colocar sobre ele outros pesos, ele abriu mão desses pesos, jogou fora e foi para a batalha apenas com a força do Senhor. Talvez seja esta a principal estratégia que nós devemos usar quando enfrentamos os nossos desafios, quando enfrentamos os nossos gigantes. Deixar todo o peso que carregamos aos cuidados do guarda da bagagem. Sabe quem é o guarda da bagagem? É o próprio Cristo. Aquele que se encarrega de segurar, recolher todos os nossos pesos, aliviar as nossas cargas. Diz a Bíblia no Salmo 68, versículo 19: bendito seja o Senhor, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Lá em Mateus 11, 28, diz a palavra de Deus o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quero perguntar a você nesta noite, neste culto, qual é o peso que você carrega hoje? Que tipo de preocupação ou peso, talvez que impeça você de enfrentar os seus principais desafios? Os gigantes que se apresentam à sua frente. Livre-se do peso, enfrente os seus desafios. Coloque toda a sua preocupação, todo o seu peso, toda a sobrecarga que você traz nesta noite, aos cuidados do guarda da bagagem. E pode partir para a batalha, certo de que a unção do Senhor está sobre você. E você tem poder do alto para vencer todos os inimigos que se apresentam à sua frente. Mas você vai precisar depositar os seus pesos aos cuidados do guarda da bagagem. Qual é o peso que mais tem incomodado você? Talvez é o peso da culpa. Talvez é o peso do medo. Talvez é o peso da incompreensão ou da rejeição. Talvez é o peso da dúvida ou da dívida. Talvez seja o peso da doença. Talvez o peso que mais incomoda você nesta noite seja o peso de alguma compulsão, de algum pecado que você carrega
E talvez esse peso, durante esse tempo todo, está impedindo você de enfrentar os seus gigantes e vencê-los. Quero desafiar você nesta noite a lançar sobre Jesus, aquele que é o nosso guarda da bagagem, todo o peso que te incomoda. Ir para a batalha, longe, livre de qualquer tipo de peso. Enfrentar com coragem, com a unção que vem do alto, todos os gigantes, todos os desafios que se colocarem à sua frente. Você só vai conseguir vencer esses desafios se você depositar todo o peso que você carrega nas mãos do guarda da bagagem. E esse guarda está aqui nesta noite. Ele é o responsável pelos suprimentos. Você precisa e deve tirar todo o peso da culpa, todo o peso do medo, todo o pecado que está incomodando você. Lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, todo o seu problema, e ter a firmeza e a certeza de que Deus, o Senhor Jesus Cristo, traz para si todo o seu pecado, todo o seu peso e alivia as suas cargas. E você vai conseguir então ir para a batalha, livre de qualquer outro peso. Mas assim como aconteceu com Davi, cuide, porque o inimigo pode tentar colocar sobre você outros pesos. Faça como Davi, quando foi armado por Saul. Livre-se desses pesos que Satanás talvez tente colocar sobre você. Abra mão deles. E vá para a batalha apenas com as armas que Deus proporcionar a você. A unção faz toda a diferença. O Espírito Santo em nós é quem nos ajuda a vencer todos os nossos obstáculos e desafios. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero incentivar você em nome de Jesus hoje a colocar diante do Senhor todo o peso que te incomoda, toda a sobrecarga desnecessária, tudo aquilo que traz à sua mente, à sua vida, excesso, preocupação. Isso não vem do Senhor. Lance nas mãos do Senhor Jesus Cristo todo o peso que você carrega e corra para a batalha. As batalhas são inevitáveis. Deus não vai te livrar das batalhas, mas Ele vai te livrar nas batalhas. Você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar gigantes, vai enfrentar desafios. Eles vão se apresentar para você todos os dias. Porém, livres do peso, vocês vão conseguir vencer todos os desafios e obstáculos. Com a unção que vem do alto, Deus vai fazer você vencer as batalhas. Eu quero nesse momento orar por você. Quero convidar aquelas pessoas que estão conosco nesta noite, aquelas que acompanham pela internet, a lançar diante do Senhor o peso. Eu não sei qual o peso que atrapalha você nesta noite. Eu não sei o que impede você de alcançar uma vitória na sua vida. Eu só sei que o nosso Jesus Cristo é o guarda da bagagem. Ele fala: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, eu tenho cuidado de vós. Pode colocar nos meus ombros toda a sua culpa, eu tenho cuidado de vós. Lance sobre mim, confesse todos os seus pecados, eu tenho cuidado de vós. Toda miséria, toda aflição, toda dificuldade, lance sobre o Senhor, Ele tem cuidado de você. Aí você, aliviado, vai poder enfrentar os gigantes. O Senhor vai te livrar nas batalhas e não das batalhas. Elas são inevitáveis. Saia daqui hoje leve, sem qualquer tipo de incômodo. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos terminar esse culto louvando ao Senhor com essa canção. Mas eu quero convidar que você aí de pé faça uma oração a Deus. Confesse a Ele qual é o peso que te incomoda.
É a culpa, é o medo, é a incompreensão, é a rejeição, é a dúvida ou a dívida, é uma doença, é uma compulsão, é um pecado? Fale para Deus. Fale para Deus, lance nas mãos dele, peça perdão, confesse a ele. Agora sim, livre, liberto, você pode ir para a batalha. E talvez a batalha se apresente daqui a pouco para você ao sair daqui. Amanhã de manhã as batalhas vão acontecer. Depois de amanhã, semana que vem, outras batalhas surgirão. Mas Deus vai te dar a vitória. Ele vai fazer você derrotar todos os gigantes que se apresentam diante de você. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança e sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. De ti eu preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos orar agora. Ó Deus, em nome de Jesus, quero pedir nesse momento por esse irmão, por essa irmã que entrou aqui hoje, quem sabe carregado, literalmente sendo carregado, não suportando o peso emocional, talvez o peso de um sentimento de culpa, algo que aconteceu no passado, um pecado ainda que não foi ainda confessado, quem sabe uma dúvida, um medo, uma incompreensão, uma rejeição sofrida na infância. Quem sabe, Deus, algo que essa pessoa não consegue controlar, é um pecado que bate a porta e essa pessoa não consegue dizer não. É um sentimento talvez de inferioridade, baixa autoestima, depressão. Quantas angústias, ó Deus, causam medo nas pessoas, causam um sentimento de culpa, causam aquele sentimento, ó Deus, de peso, sobrecarga. Tantas pessoas, ó Deus, impedem ou se impedem de ter vitórias na vida porque ainda não conseguiram literalmente lançar diante do Senhor todos esses sentimentos, sentimentos que aprisionam, que fecham portas, que causam tristeza. Mas em nome de Jesus, Pai, libera hoje uma palavra de vitória, que essa pessoa experimente nesse momento uma cura sobrenatural. Perdoa, Deus, pecados, tira essas pessoas desse sentimento de miséria, de inferioridade, de baixa autoestima. Restaura, Deus, o caráter, o humor, a esperança, a alegria, o sorriso. Repreenda, ó Deus, toda ação maligna sobre os sentimentos desta pessoa. Tira todo o mau humor, todo o pessimismo, todo o sentimento de derrota, de fracasso, e coloca no lugar, ó Deus, o teu espírito. Assim como Davi foi ungido por Samuel e recebeu uma porção do teu Espírito Santo, e ali foi capacitado para vencer as batalhas que ele enfrentou na vida, Pai, que essas pessoas agora recebam uma unção do teu Espírito Santo sobrenatural, e que ela consiga hoje, em nome de Jesus, sair daqui renovada, liberta, pronta, Senhor, a enfrentar os obstáculos, desafios, gigantes que se levantam à frente. E não permita, Deus, que o inimigo coloque outros pesos, e que essa pessoa tenha coragem de dizer não a Satanás, não às tentações, não aos assédios do mundo, Pai.
és o Deus que supra as nossas necessidades, que alivia as nossas cargas. Tu és o Deus que nos conduz às batalhas, certos da vitória, aliviados e fortalecidos. Que esta pessoa hoje, Deus, saia daqui diferente da maneira que entrou, certa da vitória. Que esta pessoa saia daqui certa de combater o bom combate ao teu lado. Que aqueles gigantes que se levantam, eles se levantem para cair. E que esta pessoa saia daqui com a certeza da vitória em nome de Jesus. Perdoada, liberta, curada, sarada, pronta para outros desafios, pronta para outros gigantes. Porque a batalha continua, Deus. Ela só terá fim quando chegarmos à eternidade na tua presença. Obrigado por esse culto. Agora nos grupos de partilha, fale ao coração dos nossos irmãos. Leva-nos em paz aos nossos lares. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pode sentar. Se você veio pela primeira vez, fique só um pouquinho. Nós queremos apresentar um vídeo de boas-vindas para você, apresentando o Celebrando a Recuperação. E a pergunta que eu quero deixar para você nos grupos de partilha é a seguinte: qual o peso que tem te incomodado mais hoje? Qual o peso que hoje mais tem te incomodado? Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe e até domingo, se Deus quiser. Se você veio pela primeira vez, permaneça aqui para um vídeo informativo.